Bom dia, oitavo ano. Hoje vamos ter mais uma videoaula de língua portuguesa, tá? Peguem o material de vocês, abram na página 139, aí vai ter gente que vai falar assim: tia, desse jeito a gente vai pular um assunto. Sim, eu tenho ciência disso. Esse assunto que nós vamos pular, nós vamos trabalhar ele na próxima aula. Por quê? É a continuidade de coesão, tá bom? Então, esse assunto a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Então, eu estou preparando um material bem legal sobre ele. Enquanto isso, vamos para o assunto de hoje, que é a continuação de vozes verbais, tá? Nós já estudamos o primeiro tipo de voz verbal, que foi a voz ativa, e agora nós vamos ao segundo tipo. Tá? Relembrando que o verbo, ele apresenta variações, tá? Não esquecendo que o foco, ele é o verbo. Quais são essas variações que o verbo pode sofrer? Ele pode variar de pessoa, de número, de tempo e de modo. Mais uma vez, eu peço para vocês, na oportunidade que vocês tiverem, tá lá, deitado no sofá, que nem titio avô, sem fazer nada, pesquisem sobre os verbos, porque os verbos eles possuem uma grande importância. Relembrando também, né, o que é sintático semântico, tem gente que ainda está perdido nisso. O sintático é referente ao sujeito, ao predicado, aos complementos que o verbo tem. E o semântico, né, no sentido do significado da palavra, o sinônimo, o antônimo, o parônimo, polissemia, né, as figuras de linguagem, tudo isso vocês já estudaram. Tá? O verbo, ele é um importante componente linguístico, eu falei agora há pouco, ele é muito importante e ele é importante na construção do sentido do texto, tá? A oração, ela pode não ter sujeito, mas ela tem verbo, ela tem ação, tá? Os propósitos comunicativos, que nós também já estudamos, é tudo para relembrar, tá? Os propósitos ativos, que é o ser que pratica a ação. O passivo, que nós vamos ver hoje, que é o ser que recebe a ação. E o reflexivo, que vai ser futuramente, né? A gente vai estudar esse último assunto, que vai ser aquele ser que pratica e recebe a própria ação que ele praticou. Tá? Isso tudo serve para quê, professora? Para que eu vou passar a minha vida toda estudando esse negócio? É porque eles ajudam no sentido e ênfase do que se diz ou do que se escreve. Então, ajuda bastante nas redações e nas produções textuais. Tá? Não pensem que tudo isso é só assunto chato que eu tenho que estudar. Não. Porque é um assunto que tem que fazer parte da sua vida. Porque quando chegar lá na redação do Enem, lá no Pega para Capar, né? Lá que é o negócio decisivo, é vida ou morte. Então, desde agora, vocês já estão se preparando. Vamos lá às duas orações do assunto de hoje. Eu tenho aqui. Seguindo a mesma temática lá do assunto anterior, da voz ativa, que era sobre a natureza, nós temos aqui: a natureza não é defendida por ele. A natureza é defendida por nós. Aqui, primeira questão. Qual é a ação, que ação verbal conduz a mensagem da primeira e da segunda oração? É a ação de defender e a ação de não defender. Tá? Quais são os elementos linguísticos que apontam para a prática da ação? Como eles se chamam sintaticamente? Né? Por ele, pergunta para o verbo. A natureza não é defendida. Por quem? Né? Por ele. Por nós. Quais são os alvos da ação?
a natureza, tá? Que aí tem papel sintático de objeto direto. Voz passiva. O nome já está dizendo. Eu não preciso nem bater minha cabeça. Eu vou pesquisar no dicionário o que é passivo. Passivo é a situação em que o sujeito, né, é o ser de que se diz ou de que se fala algo, ele recebe, ele sofre a ação. Professor, eu não entendi. Como é que é isso? Voz passiva, voz ativa. Vocês estão lembrados que na voz ativa, o sujeito, ele pratica a ação. Então, ele está lá, fazendo. Na voz passiva, o sujeito, ele não vai praticar, ele vai receber a ação. Como assim? Olha só essa oração. Os picolés foram mordidos pelo menino, tá? Os picolés foram mordidos pelo menino. Qual é a ação verbal? Foram mordidos. Tá. Quem foi mordido? Os picolés. Ele é o paciente. Ele está recebendo a ação. Tá? Foram mordidos por quem? Pelo menino. Ele é o agente. Mas olha como é que está na oração a localização de cada um deles, tá? O menino está lá para o final, que no caso teria que estar lá no início da oração. Os picolés que teria que estar lá no final da oração está lá no começo. Então, os picolés, eles foram mordidos pelo menino. Né? O menino, ele sofreu a ação. Sintaticamente, nós chamamos de agente da passiva, que é um termo associado ao verbo que na voz passiva, né, recebe a ação. Indica quem foi o praticante da ação. Olha só. O nosso exemplo, né? Os picolés foram mordidos pelo menino. Sintaticamente, a voz passiva é o sujeito, a ação verbal, né? A locução verbal, porque nós temos dois verbos, tá? Um verbo auxiliar e um outro verbo, o verbo principal no particípio, né, o a do ido, e o agente da passiva, que é aquele que indica a ação sofrida. Semanticamente, nós temos o paciente, que é os picolés, né, que eles estão sofrendo a ação verbal, né, foram mordidos, e o agente pelo menino, tá? Então, na voz passiva, nós apresentamos dessa maneira o sujeito que recebe a ação, né, que é o sujeito paciente, que são os picolés, a locução verbal, que denota uma ação, que indica uma ação, né, eles foram mordidos, e o praticante da ação expresso pelo verbo no agente da passiva, que foi o menino. A voz passiva, ela é dividida em duas, né? Ela é subdividida, no caso, em duas, né? A passiva analítica e a passiva sintética ou pronominal, tá? Olha só a passiva analítica. Como ela é estruturada? Nós temos o sujeito paciente, que é aquele que recebe a ação indicada pelo verbo. A locução verbal, formada geralmente pelo verbo ser. Olha o verbo de novo aí, meu Deus do céu, ele não me larga. Ele é muito importante. Então, formada pelo verbo ser,
mais o verbo principal no particípio. O que é particípio? Aquele verbo que termina em ado, ada, ido, ida, tá? E o agente da passiva, que é o termo indicado pelas preposições por, pelo, pelos, pela, pelas e raramente por de, tá? Nós temos aqui o exemplo. Casa mobiliada é alugada pelo corretor de plantão. Sujeito paciente, a casa mobiliada. Locução verbal, que é o verbo ser mais verbo principal no particípio, é alugada. E agente da passiva, introduzida, iniciada pelas preposições por, pelo, pela e raramente por de. Aqui no caso nós temos pelo corretor de plantão. Se eu pego tudo isso e passo para o plural, não muda em nada. Casas mobiliadas, sujeito paciente. São alugadas, locução verbal. Pelo corretor de plantão, agente da passiva. Tá? Essa é a estrutura da voz passiva analítica. Eu posso colocar isso na prova, né? Identifique o tipo de voz passiva. Aí você vai ter que me dizer quem é a voz passiva analítica, quem é a voz passiva sintética. Para isso, temos que saber a estrutura. Nós temos aí a estrutura desse jeito, tá? Não tem erro. E a voz passiva sintética? Essa é a mais fácil ainda, Senhor Jesus. É o verbo transitivo direto ou direto indireto, mais o se. O se, ele é chamado de partícula apassivadora ou, então, pronome apassivador, tá? Então, ela é formada por este verbo, né, o verbo transitivo direto ou direto e indireto, também conhecido como bitransitivo. Tem dois objetos. Então, é o verbo mais a partícula apassivadora ou pronome apassivador. Tanto faz, é um dos dois, tá? Isso tudo mais o sujeito paciente, aquele que recebe a ação. Olha só o nosso exemplo aqui. Básico. Aluga-se casa mobiliada. Olha o que nós temos. Aluga. Quem aluga, aluga algo. Então, nós temos aí um verbo transitivo direto. Mais a partícula se, tá? A partícula apassivadora ou pronome apassivador. Mais o sujeito paciente, aquele que está recebendo a ação. Casa mobiliada. Aluga-se casa mobiliada. Eu não tenho sujeito, tá? Até mesmo porque aluga-se, ele vai ser oração, sujeito indeterminado. Eu não sei quem é que está alugando. Alguém. Não sei quem é, tá? Então, não tem o sujeito, o agente. Eu só tenho o sujeito paciente, que é aquele sujeito que recebe a ação. Se eu passo para o plural, a mesma coisa. Alugam-se, alugam. Quem aluga, aluga algo. Tá? O que? Casas mobiliadas. Tá? Sujeito paciente. Mais a partícula se. Essa é a estrutura da voz passiva sintética, tá? Olha só, voltando. Passiva analítica é o sujeito mais a locução verbal, que é o verbo ser mais verbo principal no particípio,
e o agente da passiva, introduzido pelas preposições. E a voz passiva sintética é o verbo mais a partícula passivadora e o sujeito paciente. Tá? Não tem erro. É só você prestar atenção na estrutura. A analítica tem a locução verbal e a sintética tem a partícula passivadora. É fácil, molezinha. Tá? Vamos lá, atividade. Página 143. Vocês vão responder, tirar foto, mandar para o PV, tá? No primeiro horário da próxima aula. Hoje é terça, amanhã é quarta. Não temos horário de português. O próximo horário de português é quinta-feira, 2 horários. Então, desses 2 horários, um horário estarei esperando a imagem, a foto no PV da resolução de vocês. Ok? Professora, se eu conseguir fazer antes, eu posso mandar antes? Pode mandar. Eu só peço que vocês não mandem à noite, porque noite vocês sabem, noite foi feita para dormir, tá? Então, eu vou ficar aguardando as dúvidas de vocês, tá? Quando eu falo dúvidas, eu me refiro a dúvidas no assunto, tá? Não adianta ficar me mandando mensagem. Professora, eu já mandei o dever para a senhora. Esse tipo de pergunta, quem tem que saber a resposta são vocês, não é eu não, tá? Quem está enviando, eu estou anotando tudo bonitinho, quem está me enviando as fotos das atividades. Agora, esse tipo de pergunta, se você enviou ou não, aí é vocês que tem que saber, não é eu não, tá? Porque quem está enviando são vocês, eu só estou recebendo. Espero as dúvidas de vocês. Gente, por favor, pegue a vergonha, coloque no saco e pergunte. Porque depois não tem mais jeito. Então é melhor perguntar logo. Eu estou dando a oportunidade para vocês perguntarem, tá bom? Estou aguardando. Tchau, tchau.